Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. E eu quero apresentar para você hoje um fato acontecido por volta do ano de 1978 na região de Santo Amaro, onde fica localizado lá o cemitério de Santo Amaro. E essa história que eu vou te contar agora, inclusive, consta no livro Estranhos Mistérios do Recife Assombrado, de Roberto Beltrão. E o que aconteceu basicamente foi que um motoqueiro estava voltando para casa já tarde da noite. Ali ele voltava na Avenida Norte, ele estava na Avenida Norte vindo justamente para a Rua da Aurora, que era onde ele morava, e nas proximidades ali de Santo Amaro, depois do viaduto que passa por cima da Agamenon Magalhães, ele acabou vendo uma loira muito sedutora, muito bonita, e essa loira estava com um vestido que ele percebeu, um vestido inclusive cor-de-rosa, que ele percebeu que já não se usava mais, né? Um vestido um pouco antiquado. E ele simplesmente viu essa moça andando sozinha por ali, achou que era uma região perigosa e ele quis ajudar. E justamente nesse momento ele parou a moto dele e perguntou se ela não queria uma carona. Ele falou que iria para o centro do Recife, que seria ótimo, uma carona, e subiu sem mais delongas, sem qualquer tipo de resistência e qualquer negativa. Ela subiu na garupa dessa moto, né, desse motorista. E o motorista então decidiu ir por dentro de Santo Amaro. O motorista estava conversando com ela naquela época. É válido lembrar que nós estamos aqui contando uma história que teria acontecido em 1978. Naquela época as pessoas não usavam capacete, por exemplo, não era cobrado isso das instituições fiscalizadoras. E o que aconteceu basicamente foi que ele veio conversando com uma mulher que estava na sua garupa, e um fato chamou a atenção dele, que quando ela colocou as mãos na cintura dele, ele percebeu que as mãos dela estavam muito geladas, né? Mas eles continuaram conversando até que chegou um determinado momento que esse cidadão, ele relata que olhou para trás, e quando ele olhou para trás, apesar de estar sentindo as mãos dela ainda na sua cintura, ele percebeu que não havia ninguém na sua moto. Nesse momento ele perde o controle e a moto ficou completamente irreconhecível. Ele quebrou a perna, obviamente ele se recuperou depois de algum tempo. Mas o que me chama a atenção aqui nesse caso é que houve um contato físico, né? Esse cidadão, ele relata que houve um contato físico com justamente esse espectro. Geralmente os relatos da loira ou da galega de Santo Amaro, por exemplo, eles são relatos onde ela desaparece, onde não existe nenhum contato físico com ela, ela não chega a tocar ninguém. Até então, das histórias que eu pesquisei, esse foi o único relato em que a pessoa diz que tocou, ou seja, foi tocado, na verdade, pela galega de Santo Amaro. Porque nas outras histórias, inclusive que nós vamos gravar vídeos aqui, você vai perceber que não existe essa questão do contato físico, a não ser numa situação que aconteceu na delegacia, que fica localizada na frente do cemitério de Santo Amaro, mas isso é um assunto para outro vídeo. Então, algumas coisas me chamam a atenção aqui, porque, por exemplo, uma coisa que me chama a atenção é assim, a quantidade de relatos que existem acerca dessa galega de Santo Amaro, na região ali justamente do cemitério. Algumas pessoas dizem que já avistaram ela pela Avenida Norte, outras dizem que ela estava por ali na região perto da antiga garagem da CTU, né? A garagem dos ônibus elétricos, antigos ônibus elétricos. Então é uma questão interessante essa história, porque é uma história que teria havido ali um contato físico com a galega de Santo Amaro, que é uma coisa muito rara. Inclusive tem histórias que nós vamos contar aqui de algumas aparições em Santo Amaro com loiras, que a gente fica na dúvida, né, se teria sido ela a suposta galega de Santo Amaro ou não. O fato é que provavelmente, segundo a crença local, a crença da região, ela estaria enterrada possivelmente ali no cemitério de Santo Amaro, mas não entendendo ou não aceitando muito bem a sua morte, ela simplesmente continua rondando pela região. É isso que dizem as histórias populares e principalmente os contos e os causos relatados pelos mais antigos que ainda continuam morando na região.
Está sendo criada a partir de agora uma playlist para falar sobre justamente esse fenômeno que é da Galega de Santo Amaro, que é um fenômeno sociológico. Eu não vou aqui expor a minha opinião, mas nessa playlist nós vamos trazer algumas explicações, inclusive até teológicas e neurocientíficas, para falar um pouco sobre a Galega de Santo Amaro, e a opinião fica toda por sua conta. Eu queria lhe fazer algumas perguntas acerca disso. Você já ouviu alguém comentar que viu a Galega de Santo Amaro? Você já ouviu alguém comentar que tocou na Galega de Santo Amaro? Ou mais ainda, você já ouviu alguém relatar que deu uma carona, por exemplo, para um fantasma? Essa não é a única história, mas é a única história que eu conheço onde a carona foi de moto. Geralmente essa carona aconteceu no carro, e eu vou trazer aqui também um estudo nesse canal, posteriormente eu vou trazer num vídeo um relato que possivelmente a gente fica na dúvida se teria sido a Galega de Santo Amaro ou não, mas inclusive que foi um relato que foi colocado e apresentado num trabalho de pós-graduação, né, de conclusão de curso, uma monografia de pós-graduação, e eu preciso ler completamente esse trabalho para poder trazer aqui para o canal, mas eu já posso te adiantar que tem um relato que você fica na dúvida, provavelmente teria sido ali a Galega de Santo Amaro, onde existe um fato em que o rapaz teria dado uma carona para ela. Então, o que é que diz a teologia nesse sentido? O que é que diz a ciência, né, e a neurociência, a psicologia? E por que necessariamente algumas pessoas adotam mudanças de comportamentos ao ouvirem essas histórias? Nessa playlist sobre a Galega de Santo Amaro, nós vamos trazer esses conteúdos. Então, como a playlist, no momento em que eu gravo esse vídeo, não está pronto ainda, eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber as nossas próximas notificações, porque a Galega de Santo Amaro vai ser objeto de estudo nosso dos próximos vídeos, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.